Deus te abençoe, você já sabe quem eu sou, filho aqui de Sete Lagoas, Moisés Rocha. São 21 anos pregando o Evangelho e fiquei muito feliz com o convite de contribuir com o Ministério de Formação da Diocese de Sete Lagoas, os nossos pregadores. Vamos falar hoje um pouco sobre a autoridade espiritual do pregador. Nós sabemos muito bem que o maior pregador da história foi Paulo. E Paulo não é uma pessoa qualquer. Judeu de nascença, circuncidado do 6º para o 7º dia, estudou na escola de Gamaliel, falava 4 idiomas, hebraico, aramaico, grego e latim, um cara inteligentíssimo que desbravou 80% do Novo Testamento é o ministério e a vida de Paulo. O cara é extremamente fera. Mas nós podemos tentar nos perguntar, que autoridade é essa? De onde que vinha esse apostolado tão forte que parece que rasgou o céu e a terra no meio quando esse homem se levantou? Primeiro, eu destaco para um pregador ter autoridade espiritual, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Quando Paulo, a caminho de Damasco, se encontra com a voz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali há um encontro verdadeiro. E é tão verdadeiro que a Bíblia diz que os seus olhos ficam cheios de escamas. A luz, o clarão cega, o conhecimento, a inteligência, os seus conceitos, todos eles ficam petrificados diante daquela autoexposição àquela voz e ao clarão. Irmãos, a partir disso não existe santos ou nada. Para Paulo é santo ou santo. Se você pegar Gálatas 5, Romanos 4, Efésios 3, Timóteo 2, o discurso do Paulo é o mesmo. Eu era treva, agora eu sou luz. Existem coisas que não dá nem para comentar, nem falar. E Paulo vai batendo e batendo radicalzão. Então a autoridade de um pregador vem de uma experiência de verdade com Jesus Cristo. Segunda coisa que eu destaco em Paulo, que para mim a autoridade do pregador é um batismo no Espírito Santo genuíno. Quando ele experimenta na casa de Ananias, a mão na cabeça e as escamas saem, e o Saulo se transforma em Paulo, ali nasce o maior pregador da história da humanidade. A autoridade também está no batismo no Espírito Santo no qual nós recebemos. E depois ele vai dizer a Timóteo: o Espírito que vocês receberam não é espírito de comodismo nem de timidez, mas é de coragem. Paulo acredita na visão paulina, e isso é um Pentecostes paulino, de que uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela não precisa ter medo de nada porque ela é uma potência. Terceira coisa que eu destaco nessa autoridade espiritual do pregador falando de Paulo é a sua obediência. Depois de 7 meses de ministério, Paulo sobe até Jerusalém para pedir o aval e a bênção de Pedro para poder pregar. Você pode entender de Bíblia, você pode ter unção, você pode ter conhecimento, mas se você não obedece o seu grupo de oração, o seu coordenador, a sua diocese, o seu pároco, não existe colheita de frutos vindo de uma semente mal semeada. Está me entendendo? Então a autoridade de Paulo passa pela bênção de Pedro lá em Jerusalém, que é a bênção da igreja. Outra coisa que me faz entender o que é a autoridade espiritual de um pregador na vida de Paulo: o discipulado. Tudo que Paulo faz, ele faz ensinando. E um dos seus maiores discípulos foi Timóteo. Timóteo até foi confundido com Paulo em algumas das escritas, em algumas das suas cartas. Tudo que Paulo sabia, ele ensinou para Timóteo. Para mim, Timóteo foi o maior discípulo que Paulo teve. E o pregador é isso, é que ensina, que não guarda a informação, que quer ajudar, que contribui, que não fica torcendo pela queda do outro, que não fica menosprezando quem está começando. É aquele que sabe ensinar, pastorear, e a autoridade vem disso. Quando Deus sabe que a pessoa está disposta a fazer, provocando um discipulado, e eu queria que você soubesse que o maior dom da igreja é o discipulado. Nós temos na Bíblia gente que nunca curou, nunca libertou, mas que provocou um discipulado no qual gerou Jesus Cristo. Que é a mesma coisa. A igreja não se dá pelos sinais, as curas e os milagres, mas pelo discipulado que Jesus fez nos 3 anos. Então esse discipulado gera autoridade. Tanto é que no envio, Jesus diz: ide e fazei discípulos meus. Aí é que deu sobre eles autoridade para curar, libertar, expulsar demônios, etc.
E a quinta coisa que me chama a atenção na autoridade do pregador é o destemor. Paulo vai para Éfeso e ele chega rasgando. Ele vai para Galácia, ele chega rasgando. Ele vai para Roma, ele vai rasgando. Ele vai para Corinto e vai rasgando. Uma autoridade espiritual violentíssima, um destemor, não tem medo de nada, não tem meia papa, não tem meia língua, ele está convicto daquilo que ele é, daquilo que ele quer. Então, quando você sabe o que você quer e o que Deus te chamou, e ele batia no peito para dizer, o evangelho que eu tenho não é para agradar ser humano, eu recebi direto como revelação do Pai. Então, assim, eu não tenho por que enganar ninguém, e isso provoca autoridade espiritual. Encontro verdadeiro com Jesus Cristo, um batismo no Espírito Santo genuíno, a obediência à igreja, um discipulado bem feito e destemor. Paulo tinha autoridade e nós temos também. Seja bem-vindo, vamos pregar, vamos evangelizar.